A China transformou desafios geográficos extremos em oportunidades para criar algumas das estruturas mais impressionantes do mundo moderno. Obras que desafiam a gravidade, a lógica e os limites da engenharia convencional. Construções que dialogam com montanhas, rios e a própria natureza de formas nunca antes imaginadas. Diante de um território marcado por relevos acidentados e condições adversas, o país desenvolveu soluções inovadoras que mesclam arquitetura, tecnologia de ponta e sustentabilidade. Além disso, tornou-se referência global em inteligência artificial, sistemas autônomos e robótica avançada. Nesta jornada, exploramos as realizações mais extraordinárias da engenharia chinesa, incluindo projetos pouco divulgados, mas de impacto monumental. Raffles City Chongqing, este complexo arquitetônico, reúne 8 arranha-céus conectados por uma gigantesca estrutura horizontal chamada The Crystal. O design evoca a imagem de um veleiro navegando entre as torres, uma homenagem ao passado de Chongqing como importante porto fluvial. No topo, um observatório com piso transparente oferece vistas espetaculares do encontro entre os rios Yangtze e Jialing. Durante a noite, um sofisticado sistema de iluminação LED transforma as torres e The Crystal em verdadeiros espetáculos luminosos sincronizados. Mil árvores. Montanha Verde em Xangai. Conhecido como os Jardins Suspensos de Xangai, este projeto representa uma montanha artificial completamente integrada à vegetação urbana. A filosofia por trás da obra defende que a arquitetura deve conviver harmoniosamente com a natureza, não subjugá-la. O edifício abriga centenas de árvores e milhares de plantas distribuídas em terraços escalonados. As espécies vegetais foram cuidadosamente selecionadas para florescer em diferentes períodos do ano, garantindo que a fachada esteja em constante metamorfose visual ao longo das estações. Chimelong Ocean Kingdom. O maior aquário do mundo, este parque temático marinho de dimensões colossais, abriga o maior aquário do planeta. Dividido em zonas temáticas inspiradas nos oceanos, o complexo oferece desde exibições educativas até atrações radicais como montanhas russas. O destaque é o tanque principal, de proporções gigantescas, onde habita um grupo de tubarões-baleia, convivendo com milhares de outros peixes, arraias e diversas espécies de tubarões. Os tubarões-baleia são os maiores peixes existentes, podendo alcançar até 18 metros de comprimento, e sua presença torna a experiência ainda mais impressionante. Elevador náutico de Gulbidan. Esta obra de infraestrutura foi concebida para viabilizar a navegação em áreas montanhosas com desníveis acentuados. O sistema permite que embarcações de grande porte transponham diferenças significativas de altitude entre dois segmentos do rio Vu.
As embarcações percorrem um túnel escavado através da montanha, conectado a um canal artificial que conduz até a plataforma elevadora. Ao entrar na câmara inundada, o nível de água é ajustado gradualmente, elevando ou descendo a embarcação e conectando regiões previamente isoladas pelo relevo. São performances aéreas compostas por centenas ou até milhares de drones luminosos que executam coreografias sincronizadas com precisão milimétrica. Essas exibições iluminam os céus de metrópoles como Xangai, Shenzhen e Wuhan, oferecendo uma alternativa moderna e sustentável aos fogos de artifício convencionais. A tecnologia por trás dessas apresentações inclui sistemas de GPS ultra-precisos, algoritmos de navegação autônoma e plataformas centralizadas de controle. Um único computador orquestra toda a apresentação, convertendo modelos tridimensionais em trajetórias individuais para cada drone. As coreografias evoluíram de formas geométricas básicas para narrativas visuais elaboradas, capazes de contar histórias completas através da luz e do movimento. Chongqing. A cidade vertical erguida sobre montanhas íngremes e atravessada pelos caudalosos rios Yangtze e Jialing. Chongqing desafia qualquer conceito tradicional de planejamento urbano. O terreno irregular demandou a criação de viadutos suspensos, pontes em múltiplos andares e túneis que se cruzam em diferentes altitudes. O cenário resultante lembra uma metrópole saída diretamente de narrativas futuristas ou universos cyberpunk. O sistema de transporte público, conhecido como Chongqing Rail Transit, impressiona por suas particularidades. Na estação Liziba, os vagões do metrô literalmente atravessam um prédio residencial, uma solução criativa para otimizar o uso do espaço urbano limitado. Centro de Inovação em Robótica Chongqing consolidou-se como um dos principais centros de desenvolvimento robótico do país. Especialmente na produção de robôs humanoides e industriais. A cidade concentra importantes instituições de pesquisa, como a Universidade de Chongqing e a Universidade de Ciência e Tecnologia, que lideram investigações em automação avançada. Nas exposições tecnológicas locais, são apresentadas inovações em inteligência artificial aplicada, conceitos de cidades inteligentes e protótipos robóticos de última geração. Empresas inovadoras já demonstram robôs bípedes acessíveis, dotados de sensores sofisticados, sistemas de visão computacional e capacidade de processamento em tempo real. Em breve, esses dispositivos serão fabricados em larga escala para desempenhar funções variadas, desde operações industriais até atendimento ao público e assistência a idosos. Projeções indicam que, entre 5 e 10 anos, esses robôs poderão manter conversas naturais, interpretar emoções humanas, responder com sensibilidade e até estabelecer vínculos afetivos.
Ferrovia Qinghai-Tibete. Cortando algumas das paisagens mais remotas e impressionantes da Ásia, a ferrovia Qinghai-Tibete conecta Xining, na província de Qinghai, até Lhasa, o coração da região tibetana. Essa obra monumental atravessa planaltos gelados, desertos de altitude e cadeias montanhosas quase inabitáveis, alcançando impressionantes 5.000 metros acima do nível do mar. Nessa altura extrema, o ar se torna rarefeito e respirar já é um desafio. Para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, os vagões foram especialmente projetados com pressurização e sistemas de oxigênio suplementar. Mais do que uma ferrovia, essa linha representa um elo vital entre o Tibete e o restante da China, substituindo jornadas longas e perigosas, que antes só podiam ser feitas por estrada ou avião. Ponte da Baía de Qingdao. Ligando os distritos de Qingdao e Huangdao, essa impressionante ponte marítima está entre as mais longas do mundo. Sua estrutura em formato de igás permite conectar múltiplas áreas urbanas, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento na região. A ponte conta com 6 faixas de tráfego e uma via central de emergência, garantindo fluidez e segurança, mesmo em condições adversas. Projetada para resistir por pelo menos um século, ela foi construída com materiais especialmente desenvolvidos para suportar a corrosão do ambiente marinho. Sustentada por milhares de estacas cravadas no fundo do oceano, essa obra desafia ventos fortes, ondas constantes e o desgaste do tempo. Shopping Guanghuang. Em Chongqing, um dos centros urbanos mais futuristas da China, o Shopping Guanghuang se destaca como uma fusão entre natureza e tecnologia. Diferente dos shoppings tradicionais, ele foi projetado para lembrar uma floresta do futuro, protegida por uma enorme cúpula de vidro. Árvores crescem sobre plataformas suspensas, enquanto o piso térreo abriga jardins aquáticos com lagoas naturais, pedras ornamentais e vegetação subtropical verdadeira. A experiência muda ao longo do ano. Em algumas épocas, o espaço se transforma em um cenário jurássico com dinossauros decorativos. Em outras, o teto se enche de balões flutuantes, criando uma atmosfera quase mágica. New Century Global Center. No coração da cidade de Chengdu, ergue-se um colosso arquitetônico que mais parece um mundo próprio. O New Century Global Center é o edifício com a maior área construída do planeta, um verdadeiro universo fechado, onde vida, trabalho e lazer se encontram sob o mesmo teto. Dentro dessa mega estrutura, é possível morar, trabalhar, fazer compras e até tirar férias sem jamais precisar sair do prédio. O complexo pode receber até 20.000 pessoas ao mesmo tempo e abriga centenas de lojas, incluindo marcas internacionais de alto padrão.
Entre suas atrações mais curiosas, destaca-se uma praia artificial coberta, equipada com céu digital, ondas controladas e um sistema de iluminação que recria o nascer e o pôr do sol de forma surpreendentemente realista. FAST, radiotelescópio esférico de abertura. Escondido entre as montanhas da província de Guizhou, encontra-se o maior radiotelescópio do mundo. Conhecido como FAST, ele funciona como um gigantesco ouvido voltado para o universo. Sua imensa antena capta sinais vindos de estrelas distantes, pulsares e galáxias situadas a bilhões de anos-luz da Terra. Em teoria, o equipamento é tão sensível que poderia detectar um sinal equivalente ao de um telefone celular localizado em Júpiter. E quem sabe, um dia, ele também possa captar indícios de vida inteligente além do nosso planeta. Barragem das Três Gargantas. No rio Yangtze, ergue-se a maior usina hidrelétrica do planeta. A Barragem das Três Gargantas é uma das obras de infraestrutura mais ambiciosas da história moderna. Sua construção, iniciada no final do século passado, levou quase 20 anos para ser concluída. Além de gerar uma parcela significativa da energia consumida na China, o gigantesco reservatório transformou completamente a navegação fluvial da região. No lado norte da barragem, duas longas linhas de eclusas funcionam como uma verdadeira escada aquática, permitindo que embarcações transitem entre diferentes níveis do rio. Elevador de barcos das Três Gargantas. Como se as eclusas já não fossem impressionantes o suficiente, a barragem abriga também um sistema ainda mais surpreendente. Um elevador de embarcações em escala monumental. Essa estrutura é capaz de erguer ou baixar navios com até 3.000 toneladas de peso. Em vez de levar horas atravessando as eclusas, as embarcações conseguem cruzar a barragem em cerca de 40 minutos. A câmara é completamente selada e enormes motores hidráulicos movimentam toda a plataforma, transportando o barco como se fosse um elevador gigante sobre a água. Barragem de Xiaolanji. Erguida para controlar o poderoso Rio Amarelo, a barragem de Xiaolanji enfrenta um dos rios mais imprevisíveis do planeta. Conhecido tanto por suas enchentes, quanto pela enorme quantidade de sedimentos que carrega. A estrutura combina múltiplas funções: reservatório de água, controle de sedimentos, geração de energia e apoio à navegação fluvial. Um de seus diferenciais está na capacidade de liberar água sob alta pressão, arrastando a lama acumulada e limpando o leito do rio de forma controlada. Quando suas enormes comportas se abrem, a liberação de água cria quedas d'água violentas e impressionantes. O espetáculo anual da descarga de sedimentos é tão impactante que atrai turistas, fotógrafos e cobertura da mídia internacional. Ligação Shenzhen-Zhongshan. Entre as cidades de Shenzhen e Zhongshan,
uma das regiões mais movimentadas do delta do Rio das Pérolas, foi construído um dos projetos de engenharia transmarítima mais complexos já realizados. Ao longo de quase 50 quilômetros, a estrutura combina pontes, túneis submersos e ilhas artificiais. A obra precisou enfrentar fortes correntes marítimas, variações de maré e um intenso tráfego de navios cargueiros. Em uma das ilhas artificiais está a entrada do túnel subaquático, projetado para permitir que os veículos entrem em alta velocidade, sem curvas ou rampas abruptas. Ao longo do percurso, sistemas avançados de ventilação e controle de tráfego garantem a segurança de milhares de motoristas todos os dias. Círculo de Guangzhou. Às margens do Rio das Pérolas, um arranha-céu completamente fora do padrão chama a atenção no horizonte da cidade. O Círculo de Guangzhou rompe com o formato tradicional dos edifícios verticais ao adotar um design totalmente circular. Com 138 metros de altura e 33 andares, ele é considerado o edifício circular mais alto do mundo. Seu formato é inspirado em uma antiga moeda chinesa, símbolo de prosperidade e harmonia. A fachada de vidro dourado reforça ainda mais a aparência futurista e simbólica da construção. Centro de Supercomputação de Chengdu. Em Chengdu, um edifício chama a atenção não apenas pelo que abriga, mas pela forma como se apresenta ao mundo. Trata-se de um centro criado para hospedar um dos supercomputadores mais poderosos do país, peça-chave no avanço da inteligência artificial e da computação de alto desempenho. Do lado de fora, a construção se destaca por um grande cubo revestido por placas metálicas iridescentes. Conforme a luz do dia muda, sua superfície reflete tons diferentes, criando um espetáculo visual constante. No interior desse cubo está a sala central, onde o supercomputador opera em escala quase incompreensível, realizando 1 quatrilhão de cálculos a cada segundo. Diferente dos centros de dados tradicionais, normalmente escondidos do público, este foi pensado para ser visto e admirado. Ele integra arquitetura, ciência e tecnologia em um espaço que transforma a infraestrutura digital em experiência visual. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da OPPO. Na cidade de Tougan, o Centro de Pesquisa da OPPO foi projetado para ir além de um simples espaço corporativo. Sua arquitetura combina inovação estética com ambientes pensados para estimular criatividade, colaboração e bem-estar. Grandes superfícies de vidro permitem a entrada abundante de luz natural, enquanto sistemas inteligentes de proteção solar reduzem o consumo de energia. O conjunto arquitetônico se organiza em anéis interligados, formando pátios internos que criam uma sensação de abertura e fluidez. O complexo abriga desde escritórios de engenharia e laboratórios de testes até centros de treinamento, áreas residenciais para funcionários, lojas e espaços de lazer, funcionando como um pequeno ecossistema dedicado à inovação tecnológica.
monotrilho suspenso de Wuhan. Conhecido como SkyTrain, o monotrilho suspenso de Wuhan apresenta uma solução inovadora para o transporte urbano. Diferente dos sistemas tradicionais, os trens circulam pendurados sob um trilho elevado, criando uma paisagem urbana futurista. Esse é o primeiro sistema desse tipo na China, movido por propulsão elétrica. Ele foi desenvolvido para operar em áreas de tráfego intenso, onde a construção de metrôs subterrâneos não é viável. A expectativa é que o modelo sirva de referência para outras cidades, oferecendo uma alternativa sustentável e eficiente de mobilidade urbana. Escadas de Atulir. No remoto vilarejo montanhoso de Atulir, na província de Sichuan, a engenharia precisou enfrentar a própria verticalidade da paisagem. Ali, um sistema de escadas de aço foi instalado diretamente na face de um penhasco quase inacessível. Essas estruturas substituíram antigas escadas improvisadas de corda e madeira, que colocavam os moradores em risco diariamente. Apesar do terreno extremamente desafiador, a obra foi concluída em poucos meses, utilizando materiais leves, resistentes e seguros. Em alguns trechos, as escadas atingem inclinações de até 70 graus. Em outros, são completamente verticais, criando uma experiência vertiginosa. Antes da construção, a subida ou descida do penhasco podia levar até 3 horas. Hoje, o trajeto é feito em cerca de meia hora, transformando radicalmente a vida da comunidade. Durante séculos, viver em um local tão extremo tinha uma razão. Os penhascos funcionavam como muralhas naturais contra invasores. Atualmente, muitas famílias se mudaram para áreas urbanas com infraestrutura básica, embora algumas tenham optado por permanecer, mantendo viva essa forma única de habitar a montanha. Trem Fuxing. Símbolo da modernização ferroviária chinesa, o trem Fuxing é considerado o mais avançado do país. Projetado para manter desempenho máximo em qualquer condição climática, ele opera com a mesma eficiência sob calor intenso, frio extremo, neve, chuva ou tempestades de areia. Sua precisão impressiona. Mesmo em viagens longas, o desvio no horário costuma ser inferior a alguns segundos. Na região de Guangxi, o Fuxing passou a conectar cidades que antes viviam isoladas. Para garantir velocidade constante, foram construídas longas pontes elevadas e túneis que atravessam montanhas, eliminando curvas acentuadas e obstáculos naturais. Autoestrada Yaxi. Cruzando montanhas imponentes e vales profundos, a autoestrada Yaxi conecta as cidades de Yan e Xixiang por um dos trajetos mais espetaculares da China. Em muitos pontos, os veículos atravessam densos bancos de neblina, criando a sensação de estar flutuando acima das nuvens, o que rendeu à via o apelido de Estrada do Céu. O projeto adotou o conceito de uma estrada em formato de escada, com inclinações suaves, que vencem grandes desníveis sem exigir curvas perigosas. Essa solução permitiu abrir acesso a regiões antes isoladas, impulsionando o turismo e o desenvolvimento local. Ao longo do percurso,
A autoestrada atravessa centenas de viadutos e dezenas de túneis escavados diretamente na rocha, transformando um terreno hostil em uma rota segura e eficiente. Parque SKP de Chengdu. Em Chengdu, o Parque SKP redefine o conceito tradicional de shopping center. Diferente do modelo convencional, quase toda a área comercial foi construída no subsolo. Na superfície, o espaço foi transformado em um grande parque urbano, repleto de vegetação e acessos discretos às áreas subterrâneas. Dessa forma, a cidade ganha um valioso espaço verde de uso público, enquanto o comércio acontece em um ambiente sofisticado, abaixo do nível do solo. No centro do parque, se destaca a Torre da Vitalidade, um conjunto de estruturas cercadas por potentes jatos d'água em constante movimento. À noite, o conjunto se ilumina com sistemas de LED que criam efeitos fluidos, como se as torres fossem feitas de água em transformação contínua. Todos esses elementos foram integrados ao projeto para oferecer uma experiência sensorial envolvente, com forte identidade futurista. Centro Financeiro CTF de Tianjin. Este arranha-céu monumental se ergue na cidade portuária de Tianjin, um dos polos estratégicos do norte da China. Com cerca de 530 metros de altura, figura entre os edifícios mais altos do país e do mundo, superando ícones históricos da arquitetura vertical ocidental. Sua fachada de vidro curvo foi projetada para interagir com a luz natural, refletindo tons do céu ao amanhecer e ao entardecer, criando a sensação de uma escultura líquida em constante transformação. Apesar da complexidade estrutural e do uso de tecnologias de ponta, o edifício foi concluído em menos de 6 anos, graças à pré-fabricação avançada, modelagem digital em 3 dimensões e planejamento milimétrico de cada etapa da obra. Museu de Baixas Emissões de Hangzhou. Este museu de aparência futurista foi concebido como um manifesto arquitetônico em favor da sustentabilidade. É um dos raros museus do mundo certificados como carbono neutro, o que significa que suas operações não geram emissões líquidas de dióxido de carbono. O edifício funciona quase como um organismo vivo. Capta energia solar, coleta e reutiliza a água da chuva e regula sua temperatura interna por meio de ventilação natural. Durante a noite, sua fachada se ilumina com padrões de LED que lembram fluxos de energia, reforçando visualmente sua mensagem ambiental. Usina de Tuoquetuo. Considerada a maior usina termoelétrica a carvão do mundo, esta instalação desempenha um papel crucial no fornecimento de energia para regiões altamente povoadas da China. Ela abastece áreas como Pequim e Tianjin, sustentando a demanda energética de centros urbanos e industriais. O complexo conta com 12 unidades geradoras, capazes de produzir juntas cerca de 6,7 gigawatts de eletricidade. Sua proximidade com grandes minas de carvão garante fornecimento constante de combustível e reduz significativamente os custos logísticos. Centro Financeiro CTF de Guangzhou. Localizado no coração do distrito financeiro de Guangzhou,
Este arranha-céu integra o conjunto das supertorres que redefinem o horizonte da cidade. Ele se destaca por empregar um material pouco comum nesse tipo de construção. Pedra branca polida, combinada com aço e vidro de alta resistência. Essa escolha confere ao edifício uma aparência sólida e elegante, ao mesmo tempo moderna e atemporal. Embora tenha altura semelhante à sua torre irmã em Tianjin, a versão de Guangzhou foi concluída primeiro, servindo como referência para o projeto posterior. Maglev de Xangai. Pioneiro na tecnologia de levitação magnética de alta velocidade, este trem opera sem contato físico com os trilhos, eliminando atrito, ruído excessivo e desgaste mecânico. Ele conecta o Aeroporto Internacional de Pudong à área urbana em poucos minutos, alcançando velocidades superiores a 430 km por hora. O projeto exigiu investimentos elevados em pesquisa, infraestrutura e capacitação técnica, tornando-se um laboratório vivo para tecnologias ferroviárias do futuro. Centro Esportivo da Baía de Shenzhen. Este complexo esportivo e cultural reúne estádio, ginásio coberto, piscina olímpica e áreas comerciais em um único espaço integrado. Seu teto parcialmente aberto permite ventilação natural e abriga sistemas avançados de som e iluminação, adaptáveis a diferentes tipos de eventos. À noite, todo o conjunto ganha destaque com um espetáculo de luzes em LED, transformando o local em um ponto de referência visual da cidade. Linha ferroviária Fuzhou-Xiamen. Esta linha de alta velocidade conecta importantes cidades costeiras e integra o ambicioso Plano Nacional de Expansão Ferroviária da China. Seu traçado atravessa um território complexo, combinando trechos sobre o mar, túneis em montanhas e longas pontes elevadas. A ferrovia foi projetada para resistir a tufões, umidade salina e condições climáticas extremas, comuns nessa região litorânea. A expectativa é transportar milhões de passageiros por ano, reduzindo o tráfego rodoviário e a dependência de voos regionais. Sanya International Duty Free Complex. Localizado na cidade tropical de Sanya, na ilha de Hainan, este é o maior complexo de compras duty-free do mundo. Seu design foi inspirado em conchas marinhas abertas, como uma homenagem visual ao oceano que o cerca. O espaço permite que visitantes adquiram produtos internacionais isentos de impostos, mesmo dentro do território chinês, atraindo turistas de todo o país e do exterior. Torre Shifeng. Este imponente arranha-céu se destaca na paisagem urbana de Nanjing, com cerca de 450 metros de altura.
distribuídos em dezenas de andares. Sua estrutura é dividida em 3 seções verticais, o que melhora a entrada de luz natural e oferece vistas panorâmicas variadas da cidade e do rio Yangtze. Ping An Finance Center. Com quase 600 metros de altura, este edifício é um dos mais altos da China e um símbolo do poder financeiro de Shenzhen. Sua forma esguia e ponta afiada, revestida em aço inoxidável, lembram uma agulha apontando para o céu. À noite, toda a fachada externa se transforma em uma imensa tela de LED, exibindo animações, padrões luminosos e espetáculos de luz visíveis a quilômetros de distância. Grande Teatro de Chongqing. Este centro cultural multifuncional abriga salas de ópera, teatro, concertos e espaços expositivos. Sua forma geométrica, composta por blocos sobrepostos de vidro e aço em tons esverdeados, foi inspirada na paisagem montanhosa característica da cidade. Ópera de Harbin. Dedicada à música clássica e às artes cênicas, esta obra arquitetônica é totalmente revestida por painéis de alumínio branco. Seu design se inspira nas paisagens geladas e nos ventos intensos do norte da China, lembrando uma duna congelada ou uma onda esculpida pelo clima extremo. Grande Teatro de Jiangsu. Localizado em Nanjing, este complexo combina formas futuristas com forte simbolismo cultural. Suas salas foram concebidas como unidades em formato de pétalas, que juntas formam uma monumental flor se abrindo em direção ao céu. Grande Teatro de Yunnan. Situado na cidade de Kunming, este teatro é uma das principais joias culturais do sudoeste chinês. A partir de uma base circular, elevam-se estruturas que remetem a flores de lótus geométricas, criando uma composição elegante e simbólica. The Venetian Macau. Um dos maiores cassinos do mundo, este complexo em Macau foi inspirado diretamente na cidade de Veneza. Seu interior abriga canais com gôndolas, arquitetura renascentista e réplicas de monumentos europeus, criando uma experiência imersiva. A construção foi realizada sobre terreno recuperado do mar, com fundações profundas e sistemas avançados de estabilização para garantir segurança e durabilidade. Rodovia do Deserto de Taklamakan. Esta foi a primeira rodovia do mundo construída para atravessar um deserto de areia em constante movimento, o deserto de Taklamakan. Historicamente chamado de o lugar de onde ninguém retorna, sempre representou um dos ambientes mais hostis do planeta, onde rotas antigas
desapareciam sob as dunas em poucos dias. Para manter a estrada funcional, engenheiros chineses desenvolveram um sistema de estabilização sem precedentes. Milhares de arbustos e árvores resistentes à aridez foram plantados ao longo das margens, criando uma barreira viva contra o avanço da areia. Além disso, sistemas de irrigação subterrânea utilizam água salobra local, garantindo a sobrevivência da vegetação e a proteção contínua da via. Grande Ponte Danyang Hunshan. Com 161 quilômetros de extensão, esta é a ponte mais longa já construída pelo ser humano. Ela conecta as cidades de Danyang e Hunshan, cruzando o vasto delta do rio Yangtze. Uma das regiões mais povoadas e economicamente ativas da China. Na prática, funciona como um viaduto ininterrupto que sustenta o trem-bala acima de rios, lagos, áreas agrícolas e zonas urbanas. Sua estrutura foi projetada para resistir a terremotos, ventos extremos e variações térmicas intensas. A obra foi concluída em menos de 4 anos por cerca de 10.000 trabalhadores, um feito que redefiniu os padrões globais de engenharia em larga escala. Ponte Dus. Esta ponte atravessa o impressionante cânion do rio Beipan, em uma região marcada por relevo acidentado e acessos limitados. Antes de sua construção, viagens entre comunidades próximas levavam horas por estradas sinuosas nas montanhas. Hoje, o trajeto foi reduzido a poucos minutos. Suspensa a centenas de metros acima do vale, a ponte parece flutuar entre nuvens, criando uma paisagem quase surreal. Sua altura supera a da Torre Eiffel e do One World Trade Center, tornando-a uma das pontes mais altas do mundo já abertas ao tráfego. Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Esta é a mais longa ponte marítima do mundo, conectando 3 grandes cidades em uma das regiões mais movimentadas da Ásia. A estrutura combina longos trechos sobre o mar, túneis submersos e ilhas artificiais construídas especificamente para a obra. O túnel subaquático permite a passagem de grandes navios, mantendo o intenso tráfego marítimo da região. As ilhas artificiais funcionam como pontos de transição e centros logísticos, erguidas sobre bases reforçadas com aço e concreto. Trata-se de uma das obras mais complexas já realizadas em uma zona de atividade sísmica ativa. Ponte de vidro de Zhangjiajie. Suspensa entre montanhas espetaculares, esta ponte pêncil se tornou um ícone do turismo de aventura. Seu piso totalmente transparente cria a sensação de caminhar sobre o vazio, a centenas de metros do solo. A estrutura foi projetada para suportar ventos fortes, variações extremas de temperatura e grandes concentrações de visitantes. Apesar de comportar até 800 pessoas simultaneamente, o acesso é rigorosamente controlado. O sucesso do projeto inspirou a construção de pontes semelhantes em vários países. Estádio Olímpico de Hangzhou.
Construído às margens do rio Qiantang, na província de Zhejiang, o estádio foi concebido como palco principal dos Jogos Asiáticos de Hangzhou. Seu design é inspirado na flor de lótus, símbolo tradicional de pureza, renovação e crescimento na cultura chinesa. A estrutura é formada por 28 pétalas metálicas, que envolvem o estádio de maneira elegante e futurista. Além de eventos esportivos, o local abriga concertos, cerimônias oficiais e grandes produções culturais. À noite, LEDs programáveis transformam a cobertura em um espetáculo visual, visível a quilômetros de distância. Intercontinental Shanghai Wonderland. Este hotel singular foi construído dentro de uma antiga pedreira abandonada, transformando um espaço degradado em um ícone arquitetônico. Em vez de se erguer para o alto, a construção se desenvolve para baixo, acompanhando a face vertical do penhasco. Grande parte dos andares está abaixo do nível do solo, e alguns ficam parcialmente submersos no lago formado no fundo da pedreira. O projeto adota princípios de sustentabilidade, reutilizando a água local e explorando a inércia térmica da rocha para reduzir o consumo de energia. O resultado é um resort de luxo que se integra à paisagem em vez de dominá-la. Porto de Xangai. Localizado na foz do rio Yangtze, o Porto de Xangai é o maior do mundo em volume de carga movimentada. Ele atua como o principal ponto de conexão entre o interior industrial da China e o comércio marítimo internacional. Todos os anos, milhões de contêineres passam por seus terminais automatizados, transportando produtos eletrônicos, têxteis, máquinas e matérias-primas. A operação é altamente tecnologizada, com sistemas de inteligência artificial que organizam o fluxo de navios e cargas. Em apenas um dia, o porto movimenta mais mercadorias do que muitos países inteiros conseguem processar ao longo de um ano. Sede da Alibaba. Localizada na região de Xixi, em Hangzhou, esta é a base operacional de um dos maiores conglomerados tecnológicos do mundo. O complexo abriga milhares de profissionais responsáveis por plataformas como Alibaba, Taobao, Tmall e Alipay. Diferente dos centros corporativos tradicionais, o espaço prioriza áreas verdes, lagos artificiais e circulação ao ar livre. O projeto funciona como uma cidade inteligente, com ruas internas, praças, cafés e espaços colaborativos. Edifícios interligados por passarelas elevadas criam um ambiente integrado, projetado para estimular inovação e bem-estar. Aeroporto Internacional de Pequim, Daxing. Conhecido como Estrela do Mar, este aeroporto futurista foi construído para aliviar o intenso fluxo aéreo da capital chinesa. Seu design radial permite que passageiros percorram longas distâncias em menos tempo, reduzindo conexões cansativas. Os corredores curvos não são apenas estéticos, mas estrategicamente pensados para otimizar deslocamentos internos. Com capacidade para até 100 milhões de passageiros por ano, o terminal está preparado para o crescimento contínuo da aviação global. A infraestrutura combina eficiência operacional, sustentabilidade e uma estética marcante.
projeto de transferência de água sul-norte. Esta é a maior obra hidráulica já realizada na China e uma das mais ambiciosas da história moderna. O objetivo é redistribuir a água das regiões úmidas do sul para o norte, onde a escassez sempre foi um problema crítico. Idealizado ainda na metade do século XX, o projeto só se tornou realidade décadas depois, graças aos avanços técnicos. A água percorre milhares de quilômetros por canais, túneis e aquedutos, cruzando montanhas, rios e áreas urbanas densas. Hoje, o sistema abastece dezenas de milhões de pessoas e sustenta o desenvolvimento de grandes centros urbanos. Estrada da Montanha Tianlong. Próxima à cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, esta estrada foi concebida como uma ligação direta entre o ambiente urbano e as paisagens naturais do Parque Tianlong. Mais do que uma simples via de acesso, ela se transformou em um verdadeiro atrativo turístico, graças às vistas amplas de montanhas escarpadas, vales profundos e túneis escavados na rocha. Seu elemento mais marcante é um viaduto espiralado de 3 níveis, que se enrola pela encosta como um dragão adormecido, símbolo recorrente da cultura chinesa. O traçado foi cuidadosamente planejado para garantir uma subida gradual e confortável, evitando inclinações extremas e permitindo que veículos comuns percorram a rota com segurança. Parque Eólico Offshore de Jiangsu Hudong. Localizado no Mar Amarelo, em frente à costa da província de Jiangsu, este é um dos maiores parques eólicos offshore da China. Centenas de turbinas gigantes se erguem sobre o mar, formando uma paisagem que lembra uma floresta de aço em constante movimento. Algumas estão instaladas em águas rasas, próximas ao litoral, enquanto outras avançam para áreas mais profundas, onde os ventos são mais intensos e regulares. O complexo desempenha um papel fundamental na transição energética do país, gerando eletricidade limpa em larga escala e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Sede da Country Garden. Este edifício abriga a sede da Country Garden, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do mundo. O projeto arquitetônico foi pensado como um refúgio verde em meio à agitação urbana, criando um ambiente de trabalho mais equilibrado e saudável. Cada andar possui terraços ajardinados, onde plantas e árvores integram a natureza à rotina corporativa. As espécies foram escolhidas por sua adaptação ao clima subtropical, exigindo pouca manutenção e contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e do conforto térmico. The Place. Localizado no distrito de Xiaoyang, em Pequim, este complexo moderno combina compras, lazer e entretenimento em um único espaço. Seu maior destaque é uma das maiores telas de LED do mundo, instalada no teto da principal avenida interna.
A tela exibe imagens em ultra alta definição, com animações artísticas, efeitos visuais imersivos, cenas espaciais e espetáculos de luz que transformam o ambiente. À noite, o local se torna um ponto de encontro vibrante, onde tecnologia e arquitetura criam uma experiência sensorial única. Sede da televisão central da China. Este edifício monumental desafia completamente os conceitos tradicionais de arranha-céus. Duas torres inclinadas se elevam separadamente e se conectam por uma seção horizontal suspensa, formando uma estrutura contínua e ousada. A parte superior foi montada no solo e depois elevada até sua posição final, em uma operação de engenharia extremamente precisa que levou semanas para ser concluída. Dependendo do ângulo de observação, o prédio parece se dobrar, girar ou mudar de forma, criando uma impressionante ilusão óptica. Centro Nacional de Supercomputação de Wuxi. Esta instalação de alta tecnologia é dedicada à computação de desempenho extremo. Aqui está o Sunway Taihu Lite, um dos supercomputadores mais poderosos do mundo. Ele é capaz de realizar cálculos massivos em velocidades colossais, sem depender de sistemas estrangeiros ou suporte externo. O equipamento ocupa uma área equivalente a uma quadra de basquete, com milhares de servidores organizados em fileiras perfeitamente alinhadas. Sua capacidade é usada em pesquisas científicas, previsão climática, inteligência artificial e simulações complexas. Grande Muralha da China. Erguida ao longo de vários séculos, a Grande Muralha foi construída para proteger o Império Chinês de invasões vindas do norte. Trata-se de uma vasta rede de muralhas, torres de vigilância, fortalezas e caminhos fortificados que atravessam o país de leste a oeste. A estrutura se estende desde o Mar Amarelo até regiões desérticas remotas, passando por montanhas íngremes, vales profundos e penhascos. Construída com ferramentas simples e mão de obra massiva. A obra envolveu cerca de 10 milhões de pessoas, ao longo de quase 2.000 anos. Pavilhão Maris Frog. Localizado em Shenzhen, este edifício abriga a sede da marca de moda Maris Frog. Seu design combina elementos naturais e futuristas, inspirando-se nas formas orgânicas e inteligentes encontradas na natureza. Curvas suaves, volumes irregulares e materiais inovadores definem sua estética única. A construção levou cerca de 15 anos para ser concluída, um período incomum, causado pela complexidade técnica de produzir peças curvas sob medida e soluções arquitetônicas personalizadas. Sheraton Huzhou. Localizado às margens do Lago Taihu, na cidade de Huzhou, este hotel chama a atenção por seu formato circular, semelhante a um anel gigante emergindo da água. O design foi pensado para proporcionar tranquilidade e contemplação, aproveitando a paisagem natural e as fontes termais da região. Durante a noite, milhares de luzes LED iluminam a estrutura com cores variadas. Torre Pérola Oriental, um dos símbolos mais reconhecíveis de Xangai. Esta torre de aparência futurista se ergue às margens do rio Huangpu, dominando a paisagem urbana.
Sua estrutura é composta por uma sequência de grandes esferas interligadas por colunas verticais, criando uma silhueta única que parece saída de um filme de ficção científica. Cada esfera abriga funções diferentes, como mirantes panorâmicos, museus interativos, restaurantes giratórios e espaços de exposição. Durante a noite, a torre ganha vida com um complexo sistema de iluminação, exibindo cores e efeitos visuais que transformam o horizonte da cidade em um espetáculo luminoso. Jinmao Tower. Durante muitos anos, este edifício foi o mais alto da China e se tornou um marco na linha do horizonte de Xangai. Sua estrutura se afunila progressivamente em 13 níveis, uma referência direta às antigas pagodes chinesas reinterpretadas com aço e vidro. A construção simbolizou a entrada definitiva da China na era das supertorres, reunindo milhares de trabalhadores, engenheiros internacionais e centenas de empresas especializadas. Além de escritórios, o edifício abriga um hotel de luxo e espaços de observação com vista privilegiada da cidade. Torre de Xangai. Com impressionantes 632 metros de altura, este é o edifício mais alto da China e um dos mais altos do planeta. Seu design em espiral não é apenas estético. Ele foi cuidadosamente calculado para reduzir a força dos ventos, garantindo estabilidade em uma região sujeita a tufões e atividade sísmica. No topo, turbinas eólicas de eixo vertical ajudam a gerar parte da energia consumida pelo próprio edifício, reforçando seu conceito sustentável. O interior abriga escritórios, áreas comerciais, hotéis e um dos mirantes mais altos do mundo, oferecendo uma vista ampla de toda a metrópole. Porta do Oriente. Situada em Suzhou, esta construção monumental simboliza a ligação entre o passado histórico e o futuro moderno da cidade. Sua forma lembra um grande portal, inspirado nos antigos portões chineses, mas reinterpretado com aço e vidro. Popularmente, a estrutura ganhou o apelido de Calças de Suzhou, devido à sua silhueta inconfundível. A fachada conta com milhares de LEDs integrados, permitindo a criação de animações e efeitos visuais programáveis em tempo real. Shanghai World Financial Center. Este arranha-céu se destaca por sua abertura trapezoidal no topo, característica que lhe rendeu o apelido popular de abridor de garrafas. O recorte superior não é apenas visual, ele foi projetado para canalizar o vento e reduzir a pressão sobre a estrutura em grandes altitudes. O edifício recebeu diversos prêmios internacionais por unir engenharia avançada, funcionalidade e estética contemporânea. Em seu interior, concentra escritórios corporativos, centros financeiros e mirantes que permitem observar Xangai de diferentes níveis. Cidade do Futuro de Wuhan. Este distrito foi concebido como um polo de inovação científica, tecnológica e sustentabilidade ambiental. Nele se concentram centros de pesquisa avançada, laboratórios, startups e empresas multinacionais do setor tecnológico. O edifício em formato de flor, equipado com painéis solares no topo, funciona como centro de exposições e espaço para grandes eventos científicos. O projeto representa uma visão urbana voltada para o futuro,
onde tecnologia, ciência e meio ambiente coexistem. Centro Fênix. Este edifício abriga a sede da Phoenix Television, uma das maiores emissoras privadas de mídia do país. Seu formato circular, construído em aço e vidro, lembra uma enorme cesta suspensa no espaço. O interior segue a curvatura externa, com ambientes conectados por rampas suaves, varandas e passagens contínuas, sem linhas retas evidentes. A luz natural se espalha de forma difusa ao longo do dia, criando uma atmosfera leve e quase etérea, reduzindo a necessidade de iluminação artificial. Hotel Grand Lisboa. Localizado em Macau, este hotel e cassino luxuoso se tornou um dos ícones mais marcantes da indústria global de entretenimento. Sua forma remete a uma flor de lótus dourada, símbolo de pureza, renascimento e elevação espiritual nas tradições orientais. A cúpula superior é revestida por centenas de milhares de peças de cristal refletivo, que brilham intensamente sob a luz do sol e ganham ainda mais destaque à noite. O edifício combina hotelaria de alto padrão, áreas de jogos, restaurantes premiados e uma arquitetura impossível de passar despercebida. O Anel da Vida. Localizada na cidade de Fuchun, esta imponente estrutura metálica se ergue como um portal futurista no espaço urbano. Inspirado no conceito de um anel cósmico, o projeto simboliza a eternidade, continuidade e harmonia entre passado, presente e futuro. À noite, sua iluminação realça ainda mais a sensação de um objeto monumental suspenso, tornando-se um ponto de referência visual da cidade. Infinitus Plaza. Situado em Guangzhou, este complexo é a sede do Grupo Infinitus, voltado à saúde, bem-estar e medicina tradicional chinesa. Seu formato curvilíneo cria um fluxo contínuo, representando o equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. O projeto prioriza soluções sustentáveis, como telhados verdes e ventilação natural, ajudando a reduzir o impacto ambiental e o calor urbano. Grande Canal Pequim-Hangzhou. O maior canal artificial do mundo se estende por aproximadamente 1.700 quilômetros, ligando o norte ao sul da China. Sua construção teve início há cerca de 2.500 anos, em uma época em que não existiam máquinas modernas, apenas força humana e técnicas rudimentares. O canal conectou regiões separadas por montanhas e rios, tornando-se uma artéria vital para o transporte de grãos e mercadorias. Ao longo de suas margens surgiram cidades prósperas como Suzhou, Yangzhou e Jining, impulsionadas pelo comércio e pela navegação constante. Em seu auge, dezenas de milhares de embarcações cruzavam suas águas todos os anos, movimentando milhões de toneladas de produtos. Ponte Pêncil Yangtze-Gang. Situada em Wuhan, esta ponte cruza o imponente rio Yangtze, conectando as porções norte e sul da cidade. Com cerca de 1.700 metros de extensão, está entre as maiores pontes suspensas do mundo. Sua estrutura possui 2 níveis, o superior destinado ao tráfego rápido de longa distância e o inferior voltado ao trânsito urbano e ao acesso a bairros locais. Essa configuração ajuda a desafogar o trânsito e melhora a mobilidade
em uma das regiões mais movimentadas da China Central. A China se revela não apenas como um país de grandes números, mas como um território onde ambição, tradição e futuro caminham lado a lado. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal, deixe seu like e continue explorando o mundo com a gente. E não perca o vídeo que está aparecendo agora no card. Ele aprofunda ainda mais tudo o que você acabou de ver. Até breve!